Olá, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE, presbítero Giovanni Cardoso. Esse vídeo, irmãos, é para esclarecer a verdade. Não é a verdade que o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco, ele reluta em aceitar e procura rebater a verdade sempre com mentira. Não é? Ontem, dia 21, segundo dia da EBO, da Escola Bíblica de Obreiros, começou o protesto realizado por protestantes, porque nós somos protestantes, irmãos, contra o pecado, não é? Nós protestamos contra o pecado, e o pecado ele está enraizado na presidência da nossa igreja, na diretoria da nossa igreja. E aí os irmãos estiveram ali com as faixas, né? E o interessante, irmãos, é que algumas pessoas lá do Templo Central, a gente sabe que são eles, né, criaram vários perfis no Facebook, perfis falsos, para rebater, dizer, por exemplo, debochar da gente porque acharam pouca gente. Aí eu vou explicar a vocês por que tinha pouca gente. Aí eles escrevem o seguinte: cadê o resultado do protesto? Não vi ninguém falar nada. A polícia levou, foi todos presos. Tu és um leproso, Giovanni. Nenhum de vocês tem coragem de ir lá se referindo a mim porque eu não estava presente. Cadê o protesto, Giovanni? Vocês são os endemoniados. Vai pegar, Giovanni, essas faixas com a polícia, kkkk. Irmãos, eu não estive presente, não estou em Garanhuns, porque eu trabalho, e o meu trabalho, a gente está numa fase aqui complicada, né, com colegas de licença. Eu estive em Recife quinta, sexta e sábado passado, resolvendo uns assuntos lá, né, e não pude comparecer, porque a minha vontade era de estar lá, irmãos. Era de estar lá, né? E aí o que acontece? Nós não somos infantis, irmãos, nós sabíamos que seria o mínimo de pessoas presentes protestando ali, dando a cara, porque ao longo da história da igreja, da história do povo de Deus, a gente sabe que as pessoas querem mudança, mas são poucos que têm coragem de dar a cara a tapa. Mas estavam ali o suficiente para apresentar as faixas e as mensagens no carro de som. E o senhor Ailton José Alves, na sua atitude de desespero, de arrogância, de falta de humildade, de mentira e de hipocrisia, ele orienta os seus capachos, como por exemplo o gestor Luiz Mário, que é conhecido como a feiticeira de Endor, aquela mesma feiticeira que enganou Saul, não é? Que fez Saul cair em Gilboa, não é? Que orientou ele, uma orientação maligna. Pronto. Luiz Mário é conhecido como a feiticeira de Endor, juntamente com Peixoto, orientado pelo presidente Ailton José Alves, foram ludibriar, enganar o policiamento e dizer que o senhor Ailton José Alves estava muito triste e estava se sentindo ofendido com aquelas faixas. Ora, irmãos, quem acompanha os noticiários, vê as manifestações no Brasil, as pessoas usando faixas com palavras torpes, esculhambando polícia, esculhambando autoridades, juízes, políticos, e nenhuma dessas faixas é apreendida, irmão. Porque a polícia não pode intervir. A polícia só intervém quando as pessoas começam a depredar, não é? Tolher o direito das pessoas de ir e vir, como fechando o trânsito, e nada disso aconteceu. E o policiamento, o comandante do policiamento, ele foi infeliz, não é, em ter, mesmo convidado, ele convidou, tanto é que houve alguns irmãos que não foram à delegacia. E os irmãos que foram, chegaram lá, foram liberados pelo delegado, as faixas foram devolvidas. Por quê? Porque o delegado entendeu que aquilo ali foi arbitrário. Não existiu nenhuma transgressão ali. E o comandante do policiamento da Polícia Militar, ele recebeu ordens superiores, até hoje a gente não sabe de quem, porque ele agiu equivocadamente, não era para ele ter levado os irmãos, era para ele manter o policiamento. E outra coisa vergonhosa e triste, irmãos, nas escolas bíblicas, alguns pastores têm entrado em contato comigo e têm dito: irmão Giovanni, nós estamos envergonhados, porque anteriormente nas EBOs, quem ficava ali na frente eram os irmãos, os obreiros, não é? Fazendo a orientação, não era segurança, orientando os carros. Hoje está ali tudo fechado e a polícia ali na frente, irmão, do Templo Central. Isso pega muito mal para a igreja. Mas aí eu digo, servos de Deus, isso é o reflexo, não é, do que os senhores permitiram. Os senhores permitiram tudo isso, permitiram a Ailton José Alves se apossar da igreja, né? E a coisa é tão séria que hoje à tarde, dia 22, terça-feira, o presidente da IADPE, irmão, pela primeira vez, cancelou a EBO à tarde. E a desculpa é que as pessoas iriam organizar o templo para o seu aniversário à noite. Isso nunca aconteceu, irmãos. Ele fez isso exatamente por quê? Para que os obreiros, ao chegarem, não vissem as faixas falando ali as verdades, como, por exemplo, uma faixa que está lá, uma faixa amarela, né, dizendo o seguinte: presidente da IADPE, aonde está o salário da viúva do pastor Almeida? E aí, presidente, eu, Giovanni Cardoso, lhe pergunto: o que é que o senhor está fazendo com o dinheiro, a pensão da viúva do pastor Almeida?
36 mil reais 6 meses, que seriam 6 mil por mês, e o senhor não está pagando a ela. O que o senhor está fazendo com o dinheiro das viúvas? O senhor não fica triste, nem se sente ofendido fazendo isso com os obreiros e com as viúvas dos obreiros. O senhor deu mais um tiro no seu pé, não é? Porque lá na delegacia, né, os advogados registraram uma queixa contra o senhor de denunciação caluniosa. Não é? A sua gestão é a gestão da mentira, a gestão que acostumou uma geração de obreiros a mentirem, a fazerem tudo enganando, mentindo, ludibriando. O senhor não tem coragem de vir a público falar a verdade. O senhor, não sei se o senhor vai falar a verdade perante os promotores quando o senhor for convocado agora sobre a rachadinha, onde supostamente o senhor estaria usando o dinheiro do gabinete do deputado Adalto e da vereadora Aimee para pagar funcionários da igreja. Não se sabe se o senhor vai falar a verdade, porque em uma audiência recente que nós estivemos presente, né, que foi adiada, o senhor sabe qual foi a audiência, o senhor mentiu descaradamente perante o juiz, e eu, Giovanni Cardoso, lhe digo que, se Deus quiser, eu vou desmascarar o senhor, vou desfazer cada mentira daquela que o senhor falou perante o juiz, eu vou mostrar ao juiz a verdade. Porque o senhor mentiu descaradamente, o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco, perante um juiz, mentindo, falando mal de obreiros, mentindo. Veja a situação, irmãos. Então, os irmãos que estão ali, irmãos, não precisam ser muitos, não. O suficiente para fazer a diferença, para mostrar que a igreja está protestando, até porque a gente sabe que hoje mais de 80% dos membros da nossa igreja e obreiros não querem mais o senhor como presidente, porque a autoridade delegada que Deus um dia lhe deu, ele já retirou. A unção que Deus um dia lhe deu, já retirou. O senhor está igual os filhos de Eli, tornou-se execrável. O senhor está igual Saul, tornou-se rejeitado por Deus. O senhor está igual o rei Acabe, rodeado de falsos profetas, em que o diabo está falando na boca deles para lhe orientar, presidente Ailton José Alves. E amanhã, dia 23 e dia 24, até quinta-feira, os irmãos vão continuar mais fortes do que nunca, protestando e dizendo que a igreja em Pernambuco não aceita mais o senhor presidente Ailton José Alves. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.